Estados Unidos tem a sua nota rebaixada pela Moody's. Isso e mais, então, agora aqui no nosso Morning Call, dia 19/5/2025. Um bom dia a todos, boa semana a todos, sejam bem-vindos. Vamos lá, bater o nosso papinho aqui sobre economia, sobre dados financeiros, começando lá do outro lado do mundo. Vamos começando pelo Japão, tá? Que saiu os dados ali de produção industrial, que avançaram 0,2% em março, reverteu a queda dos números anteriores, tá? Então isso é interessante, mas também, em contrapartida, a utilização da capacidade instalada da indústria do Japão, ela recuou 2,4%. Tá bom? França, já nos aproximando aqui do nosso continente, indo lá para a Europa. Na França, a taxa de desemprego por lá no primeiro trimestre ficou em 7,4%, e isso está em linha ali com o que era esperado, né, pelos analistas. Tá? Continuando pela Europa, então, superávit na balança comercial do euro, né? Superávit comercial na zona do euro. Tem números que surpreenderam positivamente, no caso, o saldo da balança comercial foi de 36,8 bilhões de euros, era esperado 17,5 bi, tá? Por outro lado, a balança comercial da Itália, que compõe a zona do euro, ficou abaixo das expectativas, mas ainda com superávit, tá? Ela pegou 3,6 bi de euros, né? E era esperado ali 5,15 bi. Então, enfim, uma leve diminuição aí, mas ainda assim com superávit. A inflação italiana também desacelerou em abril, tá? Lá o IPC, né, o índice de preços ao consumidor anual, ficou em 1,9%, o índice mensal de 0,1% apenas abaixo das previsões também de mercado, tá bom? Vamos para os Estados Unidos, tem bastante coisa para falar. Já falo sobre a Moody's e também sobre os números, como estão abrindo os mercados agora, digerindo essa notícia. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dos dados também de Estados Unidos. Os dados de construção civil por lá trouxeram sinais mistos. Esses são uns dados muito importantes, porque a construção civil que mostra se a economia continua também se expandindo, né, a feitura de novas casas, etc. Então vamos lá, vamos cair dentro desses dados. As construções, licenças de construções novas, tá, caíram 4,7% em abril. Tá? Então ficou no número de 1,41 milhão de unidades, né, e era esperado ali 1,45, então ficou bem próximo do que era esperado, tá? Não é um número surpreendente. Enquanto a construção de novas casas cresceu 1,6. A construção civil, né, a licença de construção recuou, mas a construção de novas casas avançou 1,6%. Totalizou 1,3 milhão de unidades construídas, tá? O preço dos bens também exportados e importados subiram um pouco lá nos Estados Unidos, 0,1% no mês, tá? Esses índices também apresentaram desaceleração quando a gente olha ele no comparativo anual, tá? As expectativas de inflação por lá seguem sendo novamente precificadas, né? E a Universidade de Michigan fez ali estudos que subiram a inflação para 7,3% no curto prazo e 4,6% no horizonte de 5 anos. Não sei se esses números estão muito fidedignos, né? Já os indicadores de confiança do consumidor, esses sim, ficaram com destaque negativo, caíram, né, para 46,5%, e era esperado aí 48%. Então, esse é um indicador importante que traz aí números da economia. Inclusive, o PIB lá também está sendo revisado, né? O crescimento de PIB agora para 2025, agora em 2,4%, tá? Vamos falar agora, antes da gente falar de bolsas, a chamada que eu dei para vocês lá no começo do vídeo, né? A Moody's, uma das
empresas de rating, né? O rating é o quê? Uma empresa que avalia ali o risco de crédito de uma instituição, o governo, enfim, de uma empresa. E a Moody's é apenas uma delas, né? Das maiores do mundo. Junto com ela tem a S&P, que é a Standard Poor's, e também a Fitch, que é, assim como a Moody, as três principais, digamos assim. Tá? Então, tá aqui, né? Dow Jones, as bolsas recuam, inclusive agora, após a Moody's rebaixar a nota de classificação dos Estados Unidos, tá? Bom, vamos lá. Mandou então, né, um recado aí para os investidores. A Moody's ela rebaixou a nota de AAA para AA1, citando o aumento dos déficits e o aumento do ônus do refinanciamento da dívida em meio aos juros elevados. Isso é bastante ruim porque nesse momento, né, aumentar, isso vai pressionar a dívida, aumentar as taxas, né, da dívida, porque as coisas vão, os juros vão subir ainda, né, e isso é um momento bem ruim, né, sobre a pressão, ainda tem toda a questão dessa pressão da política tarifária do Trump, enfim, então isso não é bom, tá? Não é bom. E os mercados futuros estão reagindo hoje, né? Dow Jones Futuro 0,79% em queda, S&P 500 Futuro também 1,20 em queda e Nasdaq Futuro 1,59 de queda, é bastante para o horário. Vamos falar dos números de sexta do fechamento, tá? Dow Jones subiu 0,78, S&P subiu 0,70, os dois já estão devolvendo tudo que tinham subido na sexta e Nasdaq tinha realizado uma alta de 0,52. Então, o Nasdaq já entra aí com 1% nas costas em relação à sexta-feira. No Brasil, o Ibovespa fechou uma leve queda, tá? De 0,11% aos 139.187 pontos. Destaques de alta aqui no Brasil ficaram com o Marfrig, subiu 21,35%, o PET subiu bastante também, 7,18%. E os destaques de queda, Banco do Brasil, depois de um balanço ali não muito animador, né, do primeiro trimestre ali para os investidores, caiu forte, né, já algumas sessões que vem caindo, 12,69, complicado, já estava na máxima, né, então caiu bastante. E o UDIX caiu 3,63. Para finalizar a parte da renda fixa, eu vou voltar nos mercados futuros. Vou passar rapidamente aqui, deixa eu só focar a câmera, ou tentar focar a câmera. Foi. Renda fixa, então, os treasuries ficaram com movimentos mistos na sexta, vamos ver como eles vão reagir hoje. Né? O T-Note de 10 anos caiu para 4,43 e o de 2 anos 3,98. Já os juros aqui na nossa última sessão, eles foram de queda em toda a curva, mesmo diante de todos esses emaranhados aí de notícias, etc., e preocupações fiscais e tudo mais, eles tiveram uma queda. Esse movimento foi um ajuste técnico, né, após a alta acumulada nos últimos dias e também os investidores, assim por se dizer, todos os players ali de mercado, voltando um pouquinho atrás, eu disse, já em relação à questão que o Banco Central poderá manter a taxa Selic, talvez não, né? Então, enfim, ou deixar ela elevada por um prazo maior, que eu também acho que vai acontecer, infelizmente, tá? Então, a manutenção da taxa Selic em 14,75 é o mais provável agora no cenário dos economistas, tá? Um relatório importante, né, que agora se volta as atenções para essa semana, é o relatório bimestral de receitas e despesas do governo, e isso vê as expectativas sobre possíveis contingencionamentos. Saiu. De gastos, né? Vamos ver se eles vão dar uma segurada ali em alguma coisa para que a gente possa também ter um alívio no mercado financeiro. Agora voltando ali sobre
como tá as bolsas, né, os futuros. Ásia-Pacífico, né, Xangai está no 0 a 0, Japão 0,68 negativo, Hang Seng, que é Hong Kong, também 0,05 negativo, quase um 0 a 0. Coreia do Sul 0,89% negativo, Austrália 0,58. Na Europa, o Eurostock 600 0,47, Alemanha 0,16, Reino Unido 0,48, CAC na França 0,47 e Itália 1,42, todo mundo no terreno negativo. Então, espera-se um dia complicado hoje. Para a bolsa também subiu bastante esses dias, também funciona como um ajuste, tá bom? Esse era o vídeo de hoje, então, ufa, hoje teve bastante coisa para falar, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal. Clica no sininho para acompanhar os novos vídeos, né, que tem todos os dias aqui pela manhã. Comenta comigo as notícias aqui na caixa de comentários. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Forte abraço. Tchau.